No próximo domingo é celebrado o Dia dos Pais. E existem frases comuns que são típicas de se ouvir dos pais, como não volte para casa tarde. Com quem você vai? Toma cuidado, viu? Ser pai é ser responsável, ser cuidadoso e conduzir o filho para os caminhos ao longo da vida. E de uma coisa é certa, a figura paterna é fundamental para o desenvolvimento humano. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a doutora Rejane Ferreira, que toda segunda-feira está aqui conosco, né? Ela é psicóloga. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia você que está nos assistindo. Boa segunda-feira, boa semana para nós. A gente já começa a segunda-feira com brilho na nossa estrela, né? Porque você vir para cá, a estrela fica brilhante. Eu que agradeço. Rejane, qual que é a importância da figura paterna? O pai é um ser estruturante dentro da gente, não é? Ele participa de tudo, ele participa do nosso desenvolvimento físico, emocional, comportamental, o nosso desenvolvimento social e espiritual. O pai é uma referência que a gente tem. E é claro que a gente vai ter vários formatos de pais, né? A gente não pode idealizar uma figura única, né? Cada pai, cada ser humano tem a sua história, tem a sua trajetória. Mas para vir aqui, né, conversar com você e com todo o público hoje, eu fiz uma enquete com alguns pais e fui perguntar qual era o significado de ser pai. E foi muito interessante ter percebido o quão eles usaram a palavra ressignificação. O filho traz para essa figura, para o pai, esse sentido, esse novo sentido de ver a vida, de encarar a vida. É uma missão destinada a esse homem que, né, junto de uma mulher, colocou um filho no mundo. Então, ser pai é muito gratificante, mas é claro que também envolve uma grande responsabilidade. E como, né? E quais são os principais desafios enfrentados pelos pais? E como lidar com eles? Exato. Olha, Cleide, a figura da paternidade, ela se modificou ao longo do tempo. Durante muitos anos, muitos anos, o pai, ele era uma responsabilidade moral, uma responsabilidade social. Só ali para o século XV, XVI, no início do Renascimento, é que a família teve uma conotação mais afetiva. Mas muito da nossa história, o pai ainda tem aquela sensação, assim, é cobrado dessa figura paterna, a questão de ser provedor, de ter a responsabilidade, de ser a marca maior do poder hierárquico dentro de uma casa. É muito comum ainda hoje, em século XXI, a gente ouvir, olha, faz logo, porque eu vou chamar seu pai, hein? Sim, ouve muito isso. Como se o pai fosse o STF da casa, assim, é a instância última da casa. Então, eu vejo que hoje o exercer a paternidade e a psicanálise, ela chama de função paterna. E função paterna e função materna podem ser exercidos pelo pai, pela mãe ou por outras pessoas que vão ter essa identidade dentro daquele núcleo familiar para aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem como função paterna uma outra pessoa, né? Ou uma função materna, mas enfim. A paternidade, desde os primórdios, né? A figura desse pai é aquele que, num primeiro momento, ele vai fazer a introdução da cultura para a pessoa. Então, a mãe, muito envolvida ali nos cuidados básicos com o bebê, quase que numa simbiose, né, com o seu filho, o pai vem como o grande outro. E esse grande outro, ele vai adentrar nessa relação do bebê com a mãe e trazer ali, ajudar nessa separação para que o filho perceba que ele é um outro ser e ele precisa ir em busca da sua realização. Então, acho que esse é o primeiro desafio do pai. Participar, né, desde a formação do bebê, e ele vai ser esse incentivo de trazer o filho para a realização da cultura. Ao mesmo tempo, sendo, né, então mantendo a hierarquia, mantendo a orientação, mas ao mesmo tempo sendo
carinhoso, afetivo, amoroso, acolhedor. E esse eu acho que é um dos maiores desafios. Estabelecer limites e, ao mesmo tempo, acolher, ouvir, confortar, né? Oferecer o seu amor. Acho que entrar para que não se perca a hierarquia. Como é que a gente é tão carinhoso sem perder a hierarquia? Isso precisa acontecer. Quando a gente fala de paternidade, é um vínculo ainda hierárquico. Sim. Tem uma pessoa que tem mais vida, que tem mais tempo de vida, mais experiência, e é ela que vai trazer um norteio, dentro do possível, para a vida do filho. Olha o que eu acho interessante você falando aí, eu tô lembrando do meu avô, que era pai do meu pai, e ele tinha que ter uma cara sisuda, a cara amarrada. Gente, que coisa ruim que deveria ser pai naquela época. Porque eu vi um vídeo de um pai que a esposa dele morreu, a criança ainda pequena, e ele tinha que levar essa criança na escola numa festa. Ele se maquiou, colocou uma roupinha de balé e foi levar a filha na escola numa apresentação. Quer dizer, ele não teve medo de perder a hierarquia se fazendo de palhaço. Antigamente era mais difícil ser pai. Muito difícil. E até, se a gente revisitar a nossa memória, né, a memória da humanidade, e for pedir para as pessoas assim, nomeie o que é o seu pai na sua vida. Muito provavelmente, as pessoas de mais idade vão citar nomes como responsabilidade, provento, respeito, admiração, proteção, por aí. De um tempo para cá, as pessoas vão poder acrescentar a isso outras definições, como carinho, amor, abraço gostoso, afeto, acolhimento, diversão. Então, que bom que a humanidade progrediu nisso. E eu queria dar um dado também, ainda é preocupante, mas a gente também está caminhando para uma melhora. No ano de 2018, aqui no Brasil, mais de 100 mil crianças não tiveram o nome do pai na sua certidão de nascimento. Em 2021, 54 mil crianças não tiveram. Tudo bem, ainda são mais de 50 mil, mas já teve um aumento maior, embora a natalidade tenha caído de 2018 para 2021. Mas são avanços. Mas perceba ainda o quanto de pessoas que sequer têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então a gente já avançou muito, mas a figura masculina que assume a paternidade com todos os seus desafios e com todas as delícias que a paternidade tem, né? A gente tem que avançar ainda mais. É verdade. E qual que é a função desse pai nessa família para um governo? Nossa! Vamos lá. Sem uma estrutura familiar, não se governa, eu acredito, porque o governo é muito pautado nas famílias. Então, eu vejo que o pai é um ser, como eu disse, estruturante. Ele traz norteios. Agora, é claro que trazer norteios não é choferar a vida do filho. A gente, né, eu sou mãe, você é mãe, pai, mãe, a gente faz muitas projeções das nossas expectativas no filho. Muitas vezes o pai tem muito receio do filho errar, porque ele não quer que ele tenha algum sofrimento, mas porque também o filho representa a consequência das atitudes dele. Então, às vezes, é muito difícil, né, saber essa dosagem. Agora, auxilia muito a criança, qualquer pessoa, saber que dentro da casa dela tem aquela figura que é uma sensação de porto seguro, é uma figura que reflete muito amor. Existem vários pais. Tem pai que é aquela referência de pessoa bem-sucedida, que o filho tanto admira, né? Tem aquela sensação, aquele desejo, nossa, eu preciso atingir aquilo que meu pai atingiu. E tem
pais que não têm essa conotação tanto da realização de trabalho, de ganho financeiro, mas tem uma profunda relação de amor, de carinho, de acolhimento, de identidade, né? Eu consigo presenciar vários momentos assim de vários pais com os filhos, pai que curte uma coisa específica com o filho. Então, a relação é muito primitiva na nossa vida e muito estruturante. Quanto maior, vamos pensar assim, quanto mais saudável, quanto mais funcional a relação dos pais com os filhos, é claro que a gente está gerando uma sociedade muito mais funcional. Esses filhos que não têm o nome dos pais, logicamente não tem a figura paterna nas famílias, mas tem um avô, tem um tio e essa mãe tem um irmão. A figura masculina, ela é muito importante para esse filho? Ela é importante. Exercer a função paterna. Às vezes tem até mães que fazem o papel duplo, né, de função paterna e materna. Tem pais que também fazem essa função, né? A gente chama de pães, mas tem a figura do avô, do tio, né? De um novo parceiro que a mãe possa vir a ter, mas a referência, gente, da figura masculina, da figura ali da força, a figura do empenho, isso é estruturante. Receber isso, ter esse reconhecimento de que eu tenho ali no meu porto seguro essa presença. A gente precisa, o ser humano precisa ter para aos poucos deixar de ter. Então, olha só, a gente recebe a proteção e aos poucos, sabendo que eu tenho ali essa proteção, vai fazer parte dessa relação dos filhos com o pai e com a mãe, o filho ele vai atrás da sua autorrealização e aos poucos ele vai passar a ser o seu próprio porto seguro. Mas como foi importante para ele... A estrutura. A estrutura. Enquanto ele não tem capacidade, né, para ter dentro da sua subjetividade aquela sensação, eu dou conta de me realizar na minha vida, no que eu preciso ter alguém fazendo isso por mim. Então é muito estruturante ter essa figura e que, mais uma vez, que mudou muito ao longo do tempo. Se lá atrás era uma figura distante, que as pessoas amavam, admiravam, mas não abraçavam, mas não beijavam, não falavam eu te amo, hoje não. Hoje a figura do pai pode sim e deve ser uma figura de muita afetividade. E bem lúdica. Agora, para quem não foi criado com o pai, né, muitas moças, os rapazes que estão nos ouvindo, que se sentiram assim um pouquinho tristes com essa coisa que esse dado que você nos trouxe sobre a paternidade, sobre não ter o nome no registro. O que essas pessoas deveriam fazer para se consolarem sem essa presença masculina? Quando a gente fala do não ter e não ter uma pessoa tão estruturante, de alguma forma é uma vivência de um luto. E não adianta a gente achar que as outras relações vão compensar isso. Não adianta achar que a mãe fazendo mais, ela tapa o buraco do pai. Que alguém ou outra pessoa fazendo mais. Não vai. A pessoa vai ter que conviver, ter essa aceitação, mas aí tem uma questão. Ela vai poder ir para além do que ela recebeu. Esse eu acho que é o caminho fundamental, que é aceitar as limitações, às vezes não teve o pai, ou às vezes teve um pai, mas que esse pai não conseguiu ofertar para esse filho coisas muito boas. Tem pais que tiveram ali uma vivência de negligência, ou uma vivência de violência, de agressividade. Então, ou às vezes uma distância muito grande. Se cada pessoa puder, né, se ela puder buscar dentro dela a conciliação, assumir, eu queria ter tido um pai assim assado, mas eu não tive. O pai, se você teve o pai, então o pai que eu tive, ele conseguiu ofertar para mim só até isso.
Ou o pai, a pessoa que me pôs no mundo, nem deu conta. Ele não deu conta de me assumir. Faça por você. Tente ressignificar, ir para além do que esse pai te trouxe, para que essa engrenagem, seja de negligência, seja de violência, seja das limitações, para que essa engrenagem seja barrada. Porque não é porque você não teve um pai ou não teve um pai muito bacana que você não consegue se pôr no mundo de uma forma legal e de se transformar num pai ou numa mãe muito bacana para os filhos que você for vir a ter. Nossa, isso que você disse foi muito importante e muito assim que vai tocar muita gente, viu? Porque a gente é capaz, né? A gente é capaz. Outra coisa que eu gostaria de saber é a questão da mãe. Você falou isso aí, que é a mãe que se torna pai e o pai que se torna mãe. Para a mulher, eu acho um pouco injusto. Porque eu, por exemplo, eu tive meu filho cercada pelos meus irmãos, não tinha um marido, foi cercada pelos meus irmãos. E também muitos amigos que eu tive, muita figura masculina. Mas eu nunca dei conta de ser pai, eu só dei conta de ser mãe. Mas ele não ficou capenga. Então eu acho assim, que a mulher que tenta se transformar em pai, parece que é muito custoso. Não é difícil isso? Eu não tentei. Não vou tentar não. Eu acho que é difícil conciliar mais de um papel e acho que os dois papéis não vão vir de forma equilibrada. Vai pender mais a função materna, no seu caso. Para algumas outras pessoas, pende mais a função paterna. Mas tendo ali o intuito de ter amor, diálogo e saber também que como pai, como mãe, a gente tem também a nossa limitação. Muitas vezes a gente faz uma idealização do pai que eu quero ser. Então, eu tenho que oferecer para o meu filho, eu tenho que atender todas as necessidades dele. Não tem, nem vai conseguir. E não é assim, e não precisa. Então, a gente vai no nosso tanto, é claro, tentando aperfeiçoar esse tanto e tendo coerência, Cleide. Coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Não adianta também, os filhos hoje, eles têm um contato muito direto com os seus pais. Não adianta um pai que gritando fale, não grita comigo, e ele tá gritando. Ou um pai que fuma e fala, não vai fumar. Não adianta. Os filhos notam a fragilidade. Então, pai, assuma as suas demandas, as suas fragilidades, seja honesto com o seu filho. Aquilo que você não souber responder, não tenha vergonha. Diga, eu não sei, mas você pode dizer, mas vamos pensar junto? Vamos descobrir junto? Né? E assim eu acho que a gente consegue ter uma sociedade melhor. Olha, mas eu vou te dizer sinceramente, com pai bom, pai ruim, pai mais ou menos, pai é bom demais. Não é? Abraço de pai. Eu queria, inclusive, aqui fazer uma homenagem ao meu pai. É uma figura única na minha vida, muito forte para mim. E eu sou muito, muito grata à oportunidade que Deus me deu de ter o senhor como meu pai. Um beijo grande. Ai, que lindo! E assim a gente encerra a nossa entrevista dessa segunda-feira. Na próxima segunda-feira tem mais. Rejane aqui dando um brilho na nossa estrela. Bênçãos do Pai Eterno para você. Amém, Cleide. Muito obrigada. Boa semana para nós.